Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Vou apresentar aqui o trabalho de computação gráfica que tem o tema de Tower Defense, onde o objetivo é construirmos torres para defender dos inimigos que vão tentar chegar no objetivo. O nosso grupo é composto de 3 membros, eu, Marcos, o Eduardo e o Lucas. Bom, quando você começa o jogo, a primeira tela que você encontra é a tela de menu, onde tem 2 botões, o botão de Kit, que sai do jogo, e o botão de Play, que vai para a tela de seleção de nível. Clicando aqui. Na tela de seleção de nível você encontra os níveis que você pode ir, e vão ter o fundo branco, e os níveis que estão bloqueados eles ficam com o fundo cinza. Como eu estava testando já, e eu consegui passar do nível 1 para o nível 2, ficou desbloqueado, porque essa informação de passar o nível ela fica guardada, armazenada, no Player Prefab do Unity. Agora, se outra pessoa baixar o jogo e tentar jogar, os próximos níveis, além do nível 1, né? 2 e os próximos que a gente fizer, vão aparecer na cor cinza e sem a opção de clicar neles. Que aí a pessoa vai precisar fazer o que? Ela vai precisar passar do nível 1 para chegar no nível 2 e assim por diante. E se ela passar do nível 1 para o nível 2 vai ficar desbloqueado para ela. Começando aqui no nível 1. Dá um pause aqui para explicar sobre as funcionalidades diferentes que a gente implementou nesse trabalho. A mais simples dela que a gente fez foi a mudança da cor do mapa, né? No primeiro nível, a gente mudou do branco que tinha para verde os nós, para tentar lembrar uma floresta, algo simples. Outra mudança que a gente fez foi uma rota diferente, onde a gente inverteu o spawn e o fim. A gente criou também um boss, né? E ele é maior do que os outros inimigos e tem uma cor roxa. Isso já facilita a visualização do usuário para perceber que é o inimigo mais forte, né? Até porque o HP dele é mais alto, ele tem 1000 de HP, enquanto outros mais fracos tem tipo 25. Ele tem um valor muito alto, de 500, e ele tem uma velocidade baixa, né, de 5 para compensar. A funcionalidade mais interessante que a gente acabou fazendo nesse projeto foi que quando inimigos morrem, eles morrem e spawnam uma espécie de escada, sabe? Então, por exemplo, se você tem um boss e o boss morre, no lugar que ele morreu, ele vai spawnar 10 inimigos vermelhos, que são os tanques. Esses tanques, as características deles são de ser lentos e ter muito HP. Se o tanque morre, ele spawna 5 do simples, que são os azuis, que eles são o mediano entre o tanque e o rápido, né? E o simples, quando ele morre, ele spawna 2 rápidos, que são amarelos e, né, eles têm pouco HP e são rápidos. Falando um pouco sobre o funcionamento do jogo, em relação à construção das torres, a gente pode construir em todo nó verde, menos no caminho cinza. As torres que a gente pode construir é a torre simples, que causa dano em um único inimigo, o lança-foguete, que causa dano em área, e o laser, que causa lentidão ao inimigo e dá dano por segundo. Cada torre ela vai possuir um upgrade e você pode vender ela, se quiser, pela metade do preço que você pagou. Os inimigos eles vão aparecer em waves, né? E eles vão vir do ponto verde até o ponto vermelho, e a cada wave que você derrota eles ficam mais difíceis, e a próxima wave ela só aparece quando você derrota a wave atual. Vou falar agora sobre as telas que podem aparecer durante o jogo. Deixa eu pausar aqui. A primeira tela que você pode ter é a tela de pause. Quando você aperta P ou S que ela aparece, ela te dá a opção de tentar novamente o nível que você está, continuar do ponto que você parou, ou voltar para o menu. Então, por exemplo, começar do zero, clicar aqui em pause de novo e continuar de onde eu parei. A próxima tela que você pode encontrar é a tela de fim de jogo. Nela, quando você encontra ela quando você perde todas as suas vidas, quando o inimigo chega aqui no ponto vermelho. Aparecer agora, tela de Game Over. Nela você tem a opção de tentar novamente o nível atual ou ir para o menu. Tentar novamente. A última tela que vai aparecer para você é a tela de vitória, né? Ganhar aqui das waves. Coloquei propositalmente uma quantidade alta de dinheiro, para não ter nenhum problema. Pode perceber que quando um inimigo ele morre, ele spawna os outros inimigos no mesmo lugar dele. Esse aqui é o boss. Percebe que ele tem uma grande quantidade de HP. Claro, quanto a quantidade enorme de torres.
As ilhas ainda continuam passando. Quando você derrota a última wave, vai aparecer a tela de vitória. Construir um pouco mais de torre aqui. Bom, até nessa tela de vitória vai aparecer quantos rounds você sobreviveu, a opção de voltar para o menu ou continuar. Falando agora sobre as dificuldades que a gente encontrou durante o desenvolvimento aqui do jogo, foi que a versão do vídeo que a gente teve como base, ela era diferente da versão atual do Unity. Um exemplo disso é que durante o vídeo aparecia o UI Text com o nome de text, só que agora aparece como Text Legacy, como se fosse uma versão mais antiga para você fazer igual ao do vídeo. Mas procurando pelas diferenças que teve durante o vídeo e agora deu para ser resolvido sem problemas. Um outro detalhe é que você tem que lembrar de fazer o prefab logo no início, porque se você acabar esquecendo e fizer cópias, como aconteceu no caso aqui dos nós, que a gente copiou e fez a cópia e depois tentou fazer o prefab e já não tinha mais como. Você só vai conseguir, se você tentar fazer o prefab, você vai conseguir alterar um deles, não todos eles, tendo que ser feito o prefab do início. Então, uma outra questão, né? Porque acho que a gente não estava acostumado a lidar com o prefab. Uma dificuldade engraçada foi que teve um warning, apareceu embaixo no console durante o desenvolvimento, e que se procurando na internet como resolver ele, a solução que deram era: não tem solução, abre e fecha o Unity que ele vai sumir. E realmente ele sumiu. Agora, uma coisa mais interessante, assim, né, questão de dificuldade, mas uma coisa interessante foi que quando você tenta desenvolver no Unity, você tem que levar em consideração o delay que existe dentro. Por exemplo, o delay que tem quando um inimigo morre e ele leva para sair do mapa. No caso da função de verificar se ele realmente está vivo, precisou fazer uma verificação dupla. Se a vida dele estava menor do que 0 e se ele realmente estava morto. Porque nesse meio tempo que a função destrói não foi chamada, ele pode acabar sendo atingido por um outro projétil de algum dessas torres, e ele meio que acabar morrendo 2 vezes, dando dinheiro 2 vezes, o que seria um problema. Então, dessa vez do inimigo que morre, e uma outra vez a gente teve que fazer uma verificação dupla, para realmente não dar nenhum problema e nenhum bug. Agora, falando de algumas novidades que a gente viu aqui usando o Unity mesmo, foi que ele é mais interativo em questão de código e desenvolvimento. Porque normalmente a gente está habituado a usar uma interface basicamente só escrita, só um código puro. Nesse caso a gente teve mais interação, né? Que a gente pôde usar os prefabs, arrastando os prefabs, fazendo os links. Isso foi uma coisa muito interessante. Uma outra coisa interessante que a gente percebeu foi o uso de coroutine, que ela tem a capacidade de pausar uma execução de um código e continuar ela depois. Um dos usos foi o spawn, que quando ele spawna a wave, tem uma espera para spawnar o próximo. Então ela foi usada lá. E para você chamar ela, é bem diferente, que para você declarar ela, você precisa de enumerator e um nome da coroutine. E para você chamar ela, não é como se você estivesse chamando uma função normal. Você tem que colocar start coroutine, abrir o parênteses e chamar a função dentro do start coroutine. Você usa o start coroutine e dentro dos parênteses dele você chama a função ali. É bem diferente. Esses foram 2 pontos que vale a pena comentar. Então esse é o trabalho de computação gráfica. Obrigado. Tchau, tchau.